Então, queridos, boa noite para quem chegou e está chegando. Hoje é um dia bem especial, né? É dia de lua cheia de Sagadawa, dia da iluminação do Buda, né? Então, hoje vamos usar toda a nossa energia, assim, para assim, captar essas bênçãos, né? Do Buda e de todos os seres que se iluminaram, que trilharam esse caminho, que a gente possa seguir os passos deles. Então tá, eu vou fechar aqui os microfones, tá, queridos? Depois eu abro. Então, convido vocês para trazer atenção para o momento presente. Por uns instantes se conecta com o teu corpo, tua respiração. Deixando que a cada expiração todas as tensões do corpo se soltem, da mente. Que a gente possa deixar nossa consciência clara, aberta, presente para a nossa prática. Na presença de Guru Rinpoche, representando todos os Budas, e em especial o Buda Sakyamuni, pela data especial hoje da iluminação do Buda Sakyamuni, a lua cheia da iluminação do Buda Sakyamuni. Que a gente, então, intensifique as nossas aspirações para a gente realizar verdadeiramente a nossa verdadeira natureza, para trazer benefícios verdadeiros a nós mesmos e aos outros, ao nosso redor e ao nosso mundo, nesta vida e nas vidas seguintes. E para purificar a nossa motivação, rapidamente a gente se conecta com os 4 pensamentos que transformam a mente. Eu vou só citar e deixar a gente que o pensamento penetre na nossa mente, na nossa energia. E a gente poder transformar a nossa energia em prática. Então, as facilidades, que a gente possa se lembrar disso, que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Todos que nascem, tudo que surge, estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. A gente lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. E a gente começa a compreender de forma cada vez mais profunda que a natureza contínua dos 3 reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. Estamos recordando disso, compreendendo isso de forma muito profunda. Então, nossa energia, nossa mente, nossas aspirações se dirigem para o caminho de transformação, para transformar tudo em Dharma. Então, para isso, a gente toma refúgio, então, nas 3 joias, naquilo que vai nos ajudar nesse processo de transformação profunda. Namo, no Lama, que é a corporificação dos Sugatas, da natureza das 3 joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Namo Lama Deshe Peku Concho Sungira Jiva Dadam Druru Senchenam
Chanchu Wadu Kyapsu Chi. Namo Lama Deshe do Peku Concho Sungiranjina Dadandro do Senchena Chanchu Guadu Kyapsuchi. E aí a gente cultiva a bodhicitta para o nosso benefício de todos os seres, a mente que nos encaminha para a iluminação, para o perfeito despertar. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Senkedro akundontu lama sangedro yemi ganla gandu treleki droa danchao Senkedro akundontu lama sangedro yemi Ganla gandu trileki droa danchao. E com os votos de refúgio bodhicitta, então a gente pratica, fazer a prece das 7 linhas como uma prática de Guru Yoga, para a gente aproveitar esse momento auspicioso para unir o nosso corpo, a nossa fala e a nossa mente com a mente de Guru Rinpoche e de todos os Budas. Então a gente vai fazer 3 vezes em tibetano e cada vez que a gente fizer, a gente aproveita já para receber as 3 iniciações. A iniciação de corpo, de um branco na testa de Guru Rinpoche, um fluxo de luz branca diretamente para a nossa testa, quando a gente fizer a primeira recitação. A segunda recitação de um A vermelho na garganta de Guru Rinpoche, diretamente para a nossa garganta, purificando a nossa fala. E de um Rum índigo no coração de Guru Rinpoche, um fluxo de luz azul, purificando a nossa mente. Hum, again, no jansam, pema gesadam polam, yasen chagi nyudruni, pema june jesudram, kudu kandro mampe kor, kiki jesudadruki, Jenge lopti sheksu so guru pema siji Hum again yugi no jansam pema gesadum pola yasin chagi nyudruni pema june jesudra kudu kandru mampe kor keki jesudadruki Jenge Lapti Sheksu So Guru Pema Siji O Again Yugi no Jansam Pema Gesadam Pola Yasen Chagi Nudrunye Pema June Jesudram Kudu Kandru Mampe Kor Keki Jesudadruki Jenge Lopje Sheksu So Guru Pema Siji Então, a gente pode imaginar agora as 3 luzes vindo diretamente dos 3 pontos de Guru Rinpoche, os nossos 3 pontos, purificando os obscurecimentos mais sutis, para que a gente possa realizar a grande perfeição, a iluminação completa.
Então, com as bênçãos, nosso voto de refúgio, Bodhicitta, e da prece de 7 linhas. Então, a gente vai fazer a prática de hoje. Vai ser uma sessão guiada, 24 minutos, pelo Lama. Então, encontre uma posição confortável. E essa prática eu achei interessante para a gente começar hoje o capítulo 11, vai ser as 4 aplicações da atenção plena, uma prática que são práticas de insight, de vipassana. Então, essa prática hoje a gente já fez em alguns momentos, mas eu trouxe ela de novo, que é instruções à barria, onde a gente vai tentar se conectar com as aparências dos nossos 5 sentidos físicos e das aparências da nossa mente, tentando perceber essas aparências de forma nua, sem usar a mente conceitual, de forma direta. Porque as práticas desse capítulo que a gente vai fazer, elas vão requerer esse tipo de percepção, uma percepção que se descola dos conceitos, né? Tá? Então, a gente vai fazer essa prática. Então, encontrem uma posição confortável, sentadinhos, se for possível, se não, se vocês quiserem fazer deitado, é possível também. Deixa eu só um minutinho, tirar o áudio. And now, with very few words, let us each sequentially, gradually, settle body, speech, and mind in the natural state. E agora, com poucas palavras, nós vamos estabelecer o corpo, a fala e a mente gradualmente e sequencialmente.
Having settled your mind in its natural state, with awareness relaxed, still and clear, rest right there. Tendo estabelecido a mente no seu estado natural, com a consciência relaxada, quieta e clara, descanse exatamente aí. In that flow of clear, cognizant, non-conceptual knowing. Nesse fluxo de saber, de percepção clara, não conceitual, contínua. Then gently let your eyes open. E gentilmente abra os olhos. Let the luminosity of your awareness illuminate, as it naturally does, all appearances arising in this visual domain. E deixe que a luminosidade da consciência ilumine, como ela sempre faz, todas as aparências do domínio visual, on which we impute the labels, colors, shapes. sobre o qual nós imputamos rótulos, cores e formas. But while resting in the stillness of your awareness, Mas repousando na quietude da consciência, direct your attention to this entire visual domain. dirija a sua consciência para todo esse domínio, sua atenção para todo o domínio visual. Clearly, discerningly seeing, knowing the whole range of appearances that arise within this domain. Vendo, discriminando claramente todas as aparências que surgem nesse domínio. And as the Buddha counseled to Bahia, in the seen, let there be just the seen. E como Buda instruiu Bahia, no que é visto, deixe apenas haver o que é visto. Which means not to add onto what is seen your labels, conceptual associations, memories, projections. O que significa não acrescentar ao que é visto os rótulos, elaborações conceituais, projeções, Your likes and your dislikes. o gosto e o não gosto. Simply be aware Apenas tenha consciência of what is manifesting to your awareness in this visual domain from moment to moment. Apenas tenha consciência do que se manifesta à sua consciência a cada momento, nesse domínio. And observe these appearances nakedly, without cloaking them with any conceptual projections of any kind. E observe essas aparências de forma nua, sem vesti-las com qualquer tipo de elaboração conceitual. Then close the eyes. Agora feche os olhos. And once again rest in the non-conceptual flow of awareness of awareness. Mais uma vez, descanse no fluxo não conceitual de consciência da consciência. While resting there in that stillness, direct the light of your awareness to the auditory domain, the domain of sound. Descansando na quietude da consciência, dirija a luz da consciência ao domínio dos sons. And in exactly the same way, in the heard,
let there be just the heard. E exatamente da mesma maneira, no que é ouvido, deixe haver apenas o que é ouvido. As you previously observed, visual appearances arising without superimposing upon them any sense of I or mine. Similarly, nakedly observe sounds without any such superimposition of I or mine. They are just sounds. Da mesma forma que sobre as imagens você não sobrepôs nada com respeito a eu e meu, nenhum conceito de eu e meu, da mesma forma com respeito aos sons, observe de forma nua, sem sobrepor conceitos de eu e meu. São apenas sons. They have no owner. Eles não têm dono. Then once again let your awareness return home, come to rest in its own place, holding its own ground. E mais uma vez, deixe a consciência voltar para casa. Deixe que ela descanse no seu próprio lugar, se sustentando na sua própria base. Rest again in the flow of self-knowing awareness. Descanse novamente nesse fluxo de consciência que se autoconhece. Again, while sustaining the stillness, direct the light of your awareness to the entire somatic field. Mais uma vez, sustentando-se na quietude, dirige a luz da consciência para todo o campo somático. And to whatever tactile sensations manifest as appearances. E para qualquer sensação tátil que se manifesta como aparência. And to whatever feelings of pleasure, pain, or indifference that arise as in modes of subjective awareness of those tactile sensations. E para todas as sensações agradáveis, desagradáveis ou neutras, que surgem como uma experiência subjetiva relacionada a essas sensações. And in the tactily felt, let there be just the tactily felt. E no que é sentido no campo tátil, deixe haver apenas o que é sentido no campo tátil. Releasing all grasping, all projection of I or mine. E solte toda a fixação, todas as projeções de eu e meu. These are just tactile sensations and feelings arising in space. São apenas sensações táteis e sentimentos surgindo no espaço tátil.
Having extended your attention out into the somatic field, now retract the flow of mental awareness right back to its own ground. Depois de ter estendido a consciência para fora, para o campo de sensações táteis, deixe que agora ela volte para a sua base. Once again, open the eyes. Uma vez mais, abra os olhos. All of your 5 physical senses open. Todos os 5 sentidos físicos abertos. And with your mental awareness, examine closely. Are you able to directly perceive anything that does not manifest to you by way of any of the 5 physical senses? E por meio da sua consciência mental, pergunte a si mesmo: você consegue perceber alguma coisa que não esteja relacionada, não seja por meio dos 5 sentidos físicos, algo a mais? Are you not able to non-conceptually perceive discursive thoughts, for example? Você é capaz de perceber não conceitualmente pensamentos discursivos, por exemplo? Seeing them arise in the space of the mind like a flock of birds that fly into the sky. Vendo-os surgir no espaço da mente como um bando de pássaros voando pelo céu. Without flying with them, without thinking the thoughts, can you non-conceptually observe them? Sem voar junto com os pássaros, sem pensar os pensamentos, observando de forma não conceitual. Can you observe mental images, as in memories pertaining to the past, fantasies pertaining to the future? Você é capaz de observar memórias que pertencem ao passado e fantasias que pertencem ao futuro na forma de imagens? Can you observe other activities of the mind? Você consegue observar outras atividades da mente? Such as the rising and passing of desires and emotions. Como desejos e emoções surgindo e desaparecendo? Qualities of the mind, such as dullness and agitation. Estados da mente como agitação e sonolência. All of these mental events arise in the 6th domain of experience called the space of the mind. Todos esses eventos mentais surgem no 6º sentido. Single-pointedly focus the flow of your mental awareness on this one domain, the domain of the mind. Agora foque unifocadamente, exclusivamente, com a atenção mental, esse espaço mental, onde surgem todas essas atividades da mente. From the stillness of your awareness, observe the movements of the mind. Da quietude da consciência, observe os movimentos da mente. And in the mentally perceived, let there be just the mentally perceived. E no que é mentalmente percebido, deixe haver apenas o que é mentalmente percebido.
without projecting any sense of I or mine, sem projetar nenhuma sensação de eu e meu, by perceiving nakedly whatever arises within this domain. mas percebendo de forma nua o que quer que surja no espaço mental. When you, in this way, closely examine, observe all phenomena arising in each of these 6 domains of experience, you may note or recognize that they are all empty of you. Quando você examina de perto todas as aparências que surgem nos 6 domínios da experiência, você pode reconhecer que elas são visões vazias, e vazias de você mesmo. They are empty of yours. São vazias do seu, do que é seu. You are nowhere to be found within these 6 domains of experience. Você não pode ser encontrado em nenhum desses 6 domínios de experiência. And nor are you to be found by way of any of these appearances. E você também não pode ser encontrado por meio dessas aparências. Let your awareness once again come to rest right where it is. Deixe novamente que a sua consciência repouse exatamente onde está. And examine awareness itself. Examine a própria consciência. And in the awareness, let there be just awareness. E na consciência, deixe haver apenas a consciência. And you will see that awareness too is empty of you. It has no owner. E você verá que a consciência também é vazia de você. Ela não tem dono. And rest then in the knowing of the emptiness of you as the referent of your name. E repouse nesse saber de que você é vazio.
Tudo bem aí? Voltando devagarzinho da prática. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém é a primeira vez que fez essa prática? Alguém aqui é a primeira vez? Porque a gente já fez essa prática com o Lama em 2019, nos estudos de domingo com a G do Retiro de 2019, e nós fizemos também durante a semana, aqueles 11 semanas que a gente fez esse aprofundamento das práticas da fase 1, também a gente fez essa prática. Então, quem foi a primeira vez? Cristina, né? Cristina. Só? Acho que só, não ficou caladinho aí. Então, Paulo quer falar ou... Ah, desculpa. Sorry, deixa eu abrir os microfones. Pronto. A gente já tinha feito, e sempre que faz é sempre novo, né? Sempre. E Cristina ia falar também, porque você levantou a mãozinha, estava desligado o microfone? Não, né? Só avisar que tinha feito a primeira vez, né? Então, essa prática é interessante, eu escolhi essa para a gente começar o capítulo, porque esse capítulo que a gente vai estudar agora, que é as 4 aplicações da atenção plena, está dentro da fase do caminho, do nobre caminho óptuplo, ligado às práticas do insight. Seria mais ou menos 7º e 8º passos, e se a gente olhar o caminho dos 3 treinamentos mais elevados, que seria a condensação do nobre caminho óptuplo em 3, ética, concentração e sabedoria, essas práticas desse capítulo estão ligadas às práticas de sabedoria, de aplicação da atenção. A gente cultiva a atenção nas práticas de shamatha, né, na etapa de desenvolver a atenção, concentração, e agora a gente vai olhar com essa mente calma, clara, de shamatha que a gente cultivou, e com a nossa motivação, com a ética, com a clareza desse processo, porque a motivação é muito importante nesse processo. Está tudo ligado, né? O caminho a gente já viu que está ligado. Ética, concentração e sabedoria. Não tem como separar. Então, são aspectos do caminho de transformação profundo da nossa mente e da gente atingir a nossa condição última. Então, esse conjunto de práticas vai fazer com que a gente aplique a atenção nesses 4 domínios, né? No corpo, nos sentimentos, na mente e nos fenômenos, como todos. Na nossa relação com toda a nossa realidade. Tudo isso, essas primeiras 3 etapas, aplicar atenção plena ao corpo, aplicar atenção plena aos sentimentos, e aplicar atenção plena à mente, todos os fenômenos que ocorrem na mente, que a consciência está aí, né? A consciência está presente em tudo. Na verdade, nossa experiência é consciência. Só que essa consciência está completamente confusa, né, da sua própria experiência. A gente está operando com a avidya, com não reconhecimento da nossa verdadeira natureza, que seria a RIC, a consciência primordial, dentro daquele modelo de 3 níveis de mente, né? Nós estamos operando com a mente mais grosseira, a consciência mental, que é a mente mais grosseira, que ela está ligada a esse corpo, está ligada às nossas memórias, a essa vida, né? Essa mente mais grosseira. A mente incorporada. Depois tem um nível mais sutil, que é a consciência substrato, que é um fluxo de consciência que não é o humano propriamente, que segue de manifestação a manifestação. Então, de vida a vida. Tem esse fluxo contínuo aqui de consciência substrato. E tem a consciência primordial, que é a base de onde surge tudo isso. Então, a nossa verdadeira natureza é a consciência primordial, Rigpa, Dharmakaya. Mas a gente está operando nesse nível mais, nós estamos na periferia, como se fosse nas ondas desse mar profundo que a consciência, uma metáfora que a gente pode usar, a consciência primordial é como se fosse o grande oceano profundo, sem limites, de onde tudo surge. Mas tudo é manifestação tudo é água, vamos colocar assim, né?
Eles gostam de usar espaço, né? Eles usam também a metáfora do espaço, assim, né? A consciência primordial é como se fosse o espaço de onde tudo surge, é um espaço vivo, luminoso, de onde toda a nossa experiência surge. Aí, como a gente está operando com a ausência do reconhecimento dessa nossa base, que é a vidya, o não reconhecimento, esse não reconhecimento, ele não deixa a gente num branco. Por quê? Porque a própria natureza da nossa consciência é luminosa, é criativa, ela manifesta. Então, porque a gente não está reconhecendo a nossa base, quem nós somos, de fato, ela manifesta enganosamente uma realidade que se identifica com o que não é a realidade. Se identifica com o eu, que é aí a gente vai olhar essa sensação de eu que a gente está vivendo agora, incorporado com essa mente, que tem essa mente operando com toda essa complexidade dos 5 sentidos, todas as memórias, tudo que está, né, as energias todas associadas, condicionamentos associados a essa dimensão mais externa, né, que está ligada a esse corpo aqui. E essa mente ainda está incorporada, então ela está sujeita a essa configuração, está numa configuração. Então, essas práticas são para a gente começar a olhar de forma profunda a experiência, para aí a gente iluminar a experiência e encontrar a fonte da experiência. Então, um pouco isso, assim. Então, só o Matias, para o Matias falar logo, antes de a gente seguir. Agora, essa prática, Florina, o Lama, né, Alan Wallace, ele enfoca a separação entre o evento, né, por exemplo, um efeito acústico, e o eu, que você corta é uma prática preliminar, né? Corta a identificação, né? Isso. Also ele usa, eu compreendo isso, ele usa nesse sentido o termo vazia, né? Que atenção vazia, nua, né? Nua, atenção vazia nua. Que é separado do seu eu, que você não é isso, você não é... Você não fala, eu estou ouvindo, né? Não, é só um som, eu estou vendo, não. É só isso, a visão, né? Isso. Esse eu é um rótulo, é uma imputação. E a gente não percebe isso, porque a gente está fundido com isso. Totalmente identificado e fundido. Então, a gente vai ser convidado nessas práticas a silenciar essa mente que atribui conceitos, significados, que e experimenta diretamente. Que acho tão legal que esse exercício combina shamatha com vipassana um pouco. Isso. Né? Não, na verdade, a gente vai... quando a gente entra nas práticas de vipassana, a gente precisa de shamatha. Shamatha é a base, ela não vai mais se separar. A gente vai fundir, vai unir shamatha e vipassana. Esse é o caminho, vai unir shamatha e vipassana. Né? Então, assim, essa prática dá, assim, nos abre, assim, os mundos, diferentes dimensões da nossa percepção, nos faz a gente ficar atento que a gente está se relacionando com vários tipos de aparências, aparência visual, auditiva, tátil, olfativa, gustativa, que ele não tocou aí, mas tem essas duas também ainda, e as aparências mentais. E a gente vai ver como a nossa mente ela tem uma prática que ele deu a seguir nesse mesmo retiro, foi o retiro de 2019 esse. Na prática a seguir, ele pede para a gente, agora ele pediu só para a gente observar as aparências, discernindo, né? Nós estamos agora só olhando as aparências visuais, discernindo a aparência, o que surge a consciência visual. Só que aí a gente não só discerne, a gente vê objetos já. A gente já imputa rótulos, coisas, a mente conceitual imediatamente já entra em ação. Então, aí pelo menos se dá conta de que tem a mente a visual que percebe, então tem a mente, a consciência visual, que é a percepção visual, e tem imediatamente a consciência mental em ação, dando um rótulo para aquilo que a gente está vendo. Certo? Então, isso é insight, isso é
começar a ver a realidade da nossa experiência, ver como ela se dá. É um saltinho, assim, a gente começa assim. Então, essas práticas de aplicação da atenção plena é desse tipo, é isso que a gente vai fazer. Então, eu separei antes de eu falar, então, a gente vai ler um pouquinho sobre, ele falando sobre a importância do que a gente vai cultivar nessas práticas das 4 aplicações da atenção plena. Aí eu peguei uma partezinha do Felicidade Genuína. Mas antes, Paula e Ana. Ana e Paulo. É só para não divagar demais em torno desse exercício, dessa prática, né? Sim. Por exemplo, quando eu abro o olho, de frente tem um crucifixo. Uhum. Aí, Na eu estou verdade, vendo... na verdade, quando você abre o olho, o que o olho vê? O olho. Ele vê a forma, né? Uma forma E cor, a uma expressão cor. crucifixo já é um Já é rótulo um rótulo. associado, Já é um rótulo. né? Já é um rótulo. Um rótulo. Você vê crucifixo. Uma É. pessoa que nunca viu um crucifixo na vida não ia ver um crucifixo. Vê Um pedaço de madeira, sei lá, É. uma figura engraçada, sei lá, não vai ver um crucifixo. Crucifixo já tem todo um significado aí. Mas Cristão, nananã, quando eu mamamã, estou na minha vida, no mundo cotidiano, por exemplo, estou lavando louça. Então, ao invés de eu achar essa água está quentinha ou está fria, não. Eu sinto aquilo tal como ele está me dando aquela impressão tátil ali, né? Isso. O legal agora, a gente vai ser convidado a olhar de forma profunda a nossa experiência, ver como é que a nossa mente, como é que as nossas consciências dos sentidos e a consciência mental interagem nesse processo, e como é que e isso tudo cria uma realidade onde a gente se sente alguém no mundo. Certo? Uhum. Então, a gente vai começar a discutir. Aí a gente vai discutir que tem uma... Aí ele vai dizer até que eu acho que nesse trechinho, a mente conceitual tem o seu valor e tem o seu sentido, porque senão a gente não pode conversar, não podia desenvolver linguagem, não podia, né, desenvolver conhecimento, mas ela tem o seu valor, mas só que atualmente essa mente conceitual ela domina a nossa experiência. E ela opera também presa aos condicionamentos, a vários fatores culturais, condicionamentos pessoais, sociais. Então, a gente está preso numa rede de conceitos, numa matriz de valores, conceitos, que dão sentido à nossa realidade. Certo? Então, a gente vai começar agora a olhar de forma profunda. Então, foi o que o Buda, ele disse. O Buda, na época que ele se iluminou, que ele começou o processo dele, né, que ele foi buscar os mestres na época da Índia, os mestres chegaram até o samadhi profundo, que foi a etapa da concentração profunda, mas eles não tinham acessado as práticas de insight. A novidade que o Buda traz é as práticas de insight para o caminho da meditação, né, para o caminho do samadhi, assim. Então, aí é interessante, assim, aí é um descortinar. E a nossa motivação vai ser muito fundamental nesse processo. O que a gente está querendo encontrar com esse processo? Porque se a gente está querendo encontrar alguma coisa que a gente dá um sentido para ela, a nossa meta final é um sentido, a gente já vai ter um problema aí. A gente vai ter que estar com o espírito muito aberto para encontrar a realidade como ela é. E não aquilo que a gente espera que a realidade seja. Então, expectativas e temores vão ser obstáculos no nosso caminho, né? A gente já ouviu isso bastante aí nos ensinamentos, quem tem ouvido por aí. Expectativas e medos, né? É o senso de eu se segurando, querendo controlar a realidade. E nós vamos penetrar nesse senso de eu. Foi o que o Buda fez. O Buda penetrou nesse senso de eu, de forma profunda. Mas a gente vai devagar, porque a gente tem que ir tem que ir pisando devagar, senão a gente pode se desestruturar aí nesse processo. Por isso que tem que ter muita calma, muita paciência, muita amorosidade conosco mesmo nesse processo, com os nossos limites. Então, a gente vai dando o passinho que é possível dar.
né? Lembra aquelas histórias dos nhams, nananã, que a gente veio do John Lima falando aí nos textos? É o ego se estribuchando, ou temendo ou se apegando, certo? Então a gente vai devagar, vai devagar. Então vamos ler aqui só um pedacinho do Felicidade Genuína que tem a ver um pouco com essa prática que eu separei, que exatamente no capítulo na parte do cultivando a atenção plena ao corpo, no primeiro capítulo também do Felicidade Genuína sobre esse tema, o tema do nosso estudo. Desculpa aqui, estou me atrapalhada aqui. Só um minutinho. Share. Aqui. Então, tá. Então, eu separei aqui, a gente vai ler uns 3 ou 4 parágrafos do capítulo 4 do Felicidade Genuína, do livro Felicidade Genuína, que é o capítulo sobre a atenção plena ao corpo. Né? Então, ele vai fazer um adendo aí rapidinho, uma explicação aqui. O Buda sugeriu que as qualidades de virtude, felicidade e compreensão da realidade, veja, o que lembra a vocês dessas 3 qualidades? Virtude, felicidade e compreensão da realidade, como ela é, compreensão da realidade como ela é. Ele diz que o Buda disse que sugeriu que essas 3 qualidades, virtude, felicidade, compreensão da realidade como ela é, estão profundamente interrelacionadas. Então, aqui, quando eu olhei assim, eita, ele está se referindo, inclusive, aos próprios 3 treinamentos mais elevados. Ética, virtude, felicidade, seria a concentração, o samadhi traz o quê? Um bem-estar, uma calma, né? O cultivo do samadhi gera felicidade, né? Que é a etapa da concentração, de shamatha, que é o cultivo do samadhi, e a compreensão da realidade como ela é a etapa da sabedoria. Então, essas 3 qualidades, elas estão profundamente interrelacionadas, que é o próprio caminho. Então, as 4 aplicações da atenção plena contribuem para cada uma dessas qualidades. A qualidade da atenção que estamos cultivando na prática das 4 aplicações da atenção plena é, muitas vezes, chamada de atenção pura. Uma qualidade de percepção relativamente livre de estruturas conceituais pré-existentes, filtros, modificações, interpretações e projeções. Aqui nós estamos, é um conjunto, é uma prática que a gente está, né, digamos assim, uma ferramenta que a gente desenvolveu, que é shamatha. E agora a gente vai aplicar para olhar de forma profunda, que é a Vipassana, que são essas 4 aplicações da atenção plena, é um tipo de prática de Vipassana. Então, nós estamos aqui olhando de forma profunda a realidade, de forma mais livre possível de estruturas conceituais, filtros, modificações, interpretações e projeções. Veja que ele diz que é uma qualidade de percepção relativamente livre. Não é absolutamente livre dessas superposições conceituais, porque a gente já tem operando, por mais que a gente tire, tem um senso de eu ainda aí operando, tem uma dualidade operando ainda, até que a gente atravesse essa ilusão, que é quando a gente vai atingir o Rigpa, a gente ainda vai ter conceitos sutis operando. Mas a gente já começa melhorando essa relação com a nossa experiência. A gente vai cultivar uma atenção mais pura possível. Então, ele vai dizer, é improvável que simplesmente apertando um botão possamos suspender a atividade conceitual compulsiva, principalmente quando a gente está completamente viciado, controlado, né, abduzido por essa atividade compulsiva de atribuir significados, rótulos, né, interpretações, significados a tudo. Né? Mas podemos atenuá-la, torná-la menos compulsiva, observando bem de perto, que essas práticas de aplicação da atenção, observar bem de perto, de forma nua, né? Atenção pura, de forma nua, mais possível, né? Nua de conceitos, né? De julgamentos. Então, podemos atenuá-la, torná-la menos compulsiva, observando bem de perto, para que possamos ter uma visão mais clara do que está sendo apresentado aos nossos 6 sentidos, ou às nossas 6 consciências. As 5 consciências ligadas aos sentidos físicos,
e a consciência mental. Uma maneira de começar a fazer isso é escanear o corpo. A gente vai ver que ele, no capítulo ele vai dizer, a gente vai começar fazendo esse processo por um objeto mais grosseiro para depois ir para o mais sutil. Então, a gente vai fazer esse processo primeiro com o corpo, que é a primeira aplicação da atenção plena vai ser o corpo, né? E na próxima segunda, eu vou trazer a prática que a gente vai fazer, vai ser body scan, vai ser o escaneamento do corpo, tá bom? Já para a gente se permitir, minha gente, não é fácil a gente acalmar nossa mente com isso. Por isso que a gente vai precisar de shamatha, porque a gente precisa se permitir estar totalmente presente e consciente à experiência que a gente vai estar olhando, dirigindo a nossa atenção, né? Que aí, no caso das práticas de Vipassana, olhando. O que a gente quiser observar, a gente se permitir observar. Não é fácil. Então, a gente vai fazer isso, vai começar isso com o corpo na próxima sessão. Mas aí ele vai dizer, então, uma maneira de começar a fazer isso é escanear o corpo. Pense nas várias situações em que temos a possibilidade de observar algo bem de perto. É assim que a ciência, por exemplo, opera. Tudo que a gente quer investigar, quer conhecer, a gente olha para aquilo, certo? Então, a gente vai olhar para aquilo que a gente quer conhecer a nossa verdadeira natureza, quem sou eu? Então, a gente começa por aquilo que a gente atribui que é esse eu. E a gente vai começar do mais grosseiro para o mais sutil. A gente começa logo dizendo que é o corpo. Eu sou esse corpo. Então, a gente vai olhar para o corpo primeiro. Para ver se a gente encontra o eu no corpo. O que a gente vai encontrar quando a gente olhar para o corpo? Né? Olhar, experimentar o corpo como corpo. O que a gente vai encontrar? Então, tudo bem. Ele está dizendo aqui. Então, ele vai dizer, quando a gente quer conhecer uma coisa profundamente, a gente olha para a coisa. E aí, nas práticas as 4 aplicações de atenção plena, a gente vai começar olhando para o corpo. Pense nas várias situações em que temos a possibilidade de observar algo bem de perto. Por exemplo, no campo científico, né? E aí ele vai citar a atuação do ornitólogo, que observa de perto com seu binóculo, tentando ver pequenas listras em asas dos pássaros, né? O ornitólogo observa pássaros, não é isso, ou borboletas? Os universitários aí. Pássaros, né? Certo. Então, no campo, eu acho que é pássaro, porque, inclusive, ele gostava de fazer isso, o Lama Alan, quando ele era jovem, ele queria ser ecologista, ele gostava de observar os pássaros. Aí, então, no campo, um ornitólogo observa de perto com o seu binóculo, tentando ver pequenas listas em asas, ou tentando escutar uns cantos de pássaro. Tá aqui, pássaro. Um chefe de cozinha, trabalhando em seu fogão, também observa de perto, para ver ali se está tudo certo, está cozido direito, né, aquela coisa. Todos nós já tivemos vislumbres desses modos de atenção. Uma atenção que é direta, assim, mais atenta possível, livre de qualquer interferência. A gente olha para aquilo que a gente quer observar. É com essa atitude que a gente vai fazer essas práticas de as 4 atenções da aplicação da atenção plena. Então, alguns de nós, por vocação, podem até ter desenvolvido considerável habilidade nisso. As pessoas que para a própria profissão, por exemplo, exige esse tipo de atenção. Uma atenção que fica focada claramente naquilo que está observando, né? Por exemplo, também os cientistas, né? Tal. O Buda sumarizou esse ideal do cultivo desse tipo de atenção. Foi essa prática que a gente fez agora, instruções à Bahia. No que é visto, existe apenas o que é visto. No que é ouvido, existe apenas o que é ouvido. No que é sentido, existe apenas o que é sentido. E no que é mentalmente percebido, existe apenas o que é mentalmente percebido. Tudo mais são construções conceituais, são rótulos. Então, a gente vai ser convidado a experimentar essa instrução que Buda deu a Bahia, e com essa instrução, Bahia já estava de uma mente muito pura, e ele já era um praticante muito profundo, ele atingiu o Nirvana. Ele liberou todas as aflições a partir desse ensinamento do Buda. Assim.
Então, em outras palavras, basta apanhar o que é apresentado à nossa consciência, ou basta ver o que é apresentado à nossa, apanhar o que é apresentado à nossa consciência, e não confundi-lo com as suas projeções. Não misture com eu gosto, eu não gosto, estou desapontado, estou eufórico, todas essas intermináveis associações compulsivas. Atravesse tudo isso. O que é visto, apenas veja. O que é ouvido, apenas ouça. Ao escanear o corpo, apenas sinta. O que é percebido no sexto domínio de experiência, o domínio mental, apenas observe. Há momentos em que o pensamento, a imaginação, a análise e a memória são extremamente úteis, não tem dúvida disso. De fato, é uma parte importante de algumas meditações budistas, como as meditações analíticas. A gente vai usar os conceitos para ir além dos conceitos. Mas não é útil quando o pensamento se torna compulsivo, porque esse nós estamos com aquela síndrome de Alan Wallace, né? A gente está com essa síndrome do distúrbio cognitivo compulsivo, né? Então, o Buda nos ofereceu alternativas, práticas pertinentes à vida cotidiana. E elas não servem apenas para fugirmos rumo ao deserto, ou à montanha, à floresta, e sentarmos sozinhos em uma almofada, mas sim para termos uma vida ativa com a família, amigos e colegas, para estarmos no mundo. Essas práticas são especialmente valiosas para se engajar com os outros. Na hora que a gente, no caminho, né, o cultivo da ética, o cultivo da concentração e o cultivo do insight, tanto a ética, tanto na etapa do cultivo da ética, quanto no cultivo do insight, a gente vai estar fazendo isso em qualquer circunstância. Seja em prática formal ou não, principalmente na nossa vida diária, é mais importante cultivar isso, o insight também. Somente para o cultivo de shamatha é que a gente precisa de uma condição especial, um local específico, né, com as condições específicas para poder a gente realmente fazer com que essa mente se dissolva grosseira e a gente experimente a base que seria a consciência substrata. Aí precisa de condição especial. Mas depois, para cultivar um insight, a gente volta para o mundo. Entende? Volta para o mundo. Porque aí a gente vai aplicar, na verdade. Claro que a gente vai poder usar, se a gente puder aprofundar, mas não é sentado num retiro longe que a gente vai de fato, testar o nosso insight, a nossa sabedoria. Vai ser em meio a todas as circunstâncias. E principalmente as circunstâncias da nossa morte. Então, a gente vai estar vivenciando... As práticas do Buda são para a nossa vida, né? São para a nossa vida. Isso que ele está querendo dizer aqui, né? É para nós estarmos no mundo com sabedoria. Essas práticas são especialmente valiosas para se engajar com os outros, para trazer benefício aos outros, porque essa é a mente do Buda. É a mente que busca a iluminação para trazer benefícios verdadeiros a si mesmo e aos outros. Então, vai ser no engajamento, não tem como fazer isso sem estar engajado, né? Então, a menos que já tenha passado por que a pessoa já tenha passado por uma intensa purificação, é provável que, ao encontrar alguém desagradável, você fique chateado ou irritado. Esse é o nosso modus operandi, né? Enquanto a gente não purificar nossas aflições mentais, esse nosso modo de ver autocentrado, a gente vai enfrentar dificuldades no nosso mundo, no nosso dia a dia, né? Então, a mente, ela parte de um estado de relativa calma, mas então algo nos deixa perturbados. Aquilo que perturba o equilíbrio interior da mente é chamado em sânscrito de klesha, uma aflição mental. Seria bom se pudéssemos simplesmente escolher nunca sermos perturbados por tais aflições. Mas não temos a liberdade de suspender imediatamente a obsessão, o ciúme, a raiva, irritação, inveja. Aí a gente pode fazer todo o rol de aflições mentais que a gente está submetido. Entretanto, se estamos atentos a uma aflição no instante em que ela surge, não nos fundimos a ela. Se a gente está atento, a gente não se funde. Se a gente está vendo, a gente está separado. A gente se funde porque a gente não vê. Ela já entra por trás, assim. Nos toma.
nos assalta. Mas quando a gente está cultivando calma e agora o insight, a gente vai olhar para a nossa experiência, aí a gente vai ter a oportunidade de ver quando surgir uma aflição mental. Podemos vê-la e identificá-la. E temos uma escolha, a possibilidade de responder de um modo não compulsivo. Somente nessa situação a gente vai ter escolha. Se a gente vê e não se identificar. Na ausência de atenção plena, ficamos sem sorte e sem escolhas. Essas compulsões são os mesmos hábitos que nos levaram à confusão, angústia e ansiedade. Sulcos, né, nossas marcas, na estrada que se tornam sulcos, na estrada que se tornam cada vez mais profundos. Aí é o condicionamento, vai operar. Quanto mais a gente está sujeita a essas aflições, a gente vai se identificar com elas mais rapidamente, e se a gente não consegue olhar e parar, cortar esse processo e agir de outro modo, elas se fortalecem. Então, são as energias de hábito, de identificação com as aflições, faz com que a gente se mantenha nessa confusão toda. Então, é isso que a gente vai tentar atravessar com essas práticas. Então, a gente vai tentar atravessar as confusões mais grosseiras, raiva, inveja, orgulho, medo, para depois a gente ir lá para a confusão raiz, que é a ignorância da nossa verdadeira natureza e a delusão, ao centramento que surge daí. A ideia de um eu permanente, autônomo, singular. Aí, por isso, né? Então, aí vamos só para a gente inaugurar o início do capítulo, a gente vai ler aqui um pouquinho do começo do capítulo, só o primeiro tópico, aí depois a gente vai ler o ponto que ele colocou lá no fim do capítulo, mas que eu achei interessante a gente já ver agora, que aí dá a perspectiva das práticas, o que a gente vai olhar nas práticas. Oh, desculpa, toda vez que eu estou abrindo aqui. Deixa eu pegar aqui deixa eu só trocar aqui o livro. Budismo tibetano, ok. Então tá, deixa eu compartilhar. Vamos começar a ler o capítulo. Então, as 4 aplicações da atenção plena, capítulo 11. Ele começa com esse primeiro tópico, o papel do insight, ou seja, da sabedoria, né? Insight, visão interior, visão direta. Então, é por isso que a gente... O livro que foi traduzido como Mindfulness, né, que era Mindfulness, as 4 aplicações da atenção plena, no Brasil ele pegou o título de Olhando de Perto. Mindfulness no sentido de atenção plena, né, olhar de perto. O papel do insight. Para erradicar a ignorância, que é o ponto, né, a aflição fundamental da mente, a ignorância de sua verdadeira natureza e a delusão que decorre daí, que é a visão enganosa da realidade, que se instala, por conta da ignorância, se instala a delusão. Então, para que a gente possa erradicar a ignorância, a aflição mental da mente, é preciso obter o insight, o olhar direto, sobre a natureza da realidade. Em sânscrito, isso é chamado de vipassana. Então, vipassana quer dizer esse olhar direto, a investigação direta da realidade. Olhar direto para reconhecer a realidade como ela é. Então, a fundação para essa prática é uma mente estável, e cuja fundação dessa mente estável, por sua vez, é a disciplina moral. Aqui, de novo, os 3 treinamentos mais elevados se correlacionando. Para eu ter o insight, eu preciso de concentração. Para sabedoria, eu preciso de concentração. Para ter concentração, eu preciso de ética. E uma coisa se alimenta a outra. Então, há muitas formas de vipassana ou de meditação do insight. Aqui, exploraremos uma disciplina conhecida como as 4 aplicações da atenção plena, que é Satipatthana, em Pali. Pode-se obter bons frutos com essa prática, sem ter se atingido a quietude meditativa. Mas, para que a prática seja plenamente eficaz,
é preciso ter uma mente estável. Sem uma mente estável, é possível obter alguns lampejos de insight por meio da prática de Satipatthana, ou das 4 aplicações da atenção plena. Mas estes não terão o efeito transformador completo que teriam com a quietude meditativa. Então, por isso que o Lama Alan tanto nos encoraja, tendo por base os próprios ensinamentos de Dudjom Limpa, da gente atingir chama, da gente realmente cultivar a quietude, né? Essa mente clara, calma, para poder, como se fosse cultivar a nossa ferramenta de trabalho, para aí poder aplicar nas práticas de sabedoria. Então, se quisermos superar a ignorância, que está na raiz das outras distorções mentais, precisaremos entrar na experiência de insight de novo e de novo, saturando a mente. Então, vai ser um cultivo, porque meditação é esse, é cultivo. Então, as práticas de meditação de insight são para a gente cultivar também a sabedoria. Então, a gente vai ter que ir, porque a gente vai ter que... Todo o nosso processo é quebrar o automatismo, a energia de hábito. Nós estamos condicionados a nível de mente, né, de processos, de atribuições de significado e a nível de energia. Então, é todo um processo de acalmar, para olhar e para quando as experiências surgirem, a gente poder ter esse tempo de olhar elas surgindo e não embarcar. E aí ter o livre-arbítrio, de fato. Poder escolher as respostas. Né? Senão a gente sempre é levado, a gente vai só ver depois, né? Quando a gente vê depois, já é alguma coisa, pelo menos a gente pôde, uau, veja como eu fiquei preso no processo de novo. Isso já é sabedoria surgindo, maravilhoso. Mas o bom é que a gente possa, cada vez mais rapidamente, a gente poder ver a nossa experiência, descortinar a nossa experiência, enquanto ela está ocorrendo. À medida que nos tornarmos mais experientes com o insight sobre a verdadeira natureza da realidade, a ignorância vai sendo varrida, assim como a escuridão é varrida pela luz. Então, a gente vai ter que vai ser um processo de a gente ir se familiarizando com essa mente, com essa consciência que percebe todo o seu movimento, essa complexidade que é essa consciência, que é na experiência dessa consciência em meio incorporada, né, num mundo que é participativo, né? Nós somos influenciados por tudo, né? Influenciamos, então é uma rede bem complexa, assim. Então, é uma aventura, realmente uma aventura bem interessante, assim, né? Olhar de forma profunda a nossa experiência, assim, né? Então, aqui eu queria parar nesse tópico hoje para a gente retomar o tema que ele vai dizer aqui, né? À medida que nos tornarmos mais experientes com insights sobre a verdadeira natureza da realidade, a ignorância vai sendo varrida, assim como a escuridão é varrida para a luz. Então, um tema importante sobre a natureza da realidade é o que o Lama, né, vai chamar lá no último tópico do capítulo, né, as 3 marcas da existência. E aí eu estava querendo ver primeiro, eu queria olhar, acho que vai dar tempo, eu queria ver o texto que tem no Felicidade Genuína, também nesse mesmo capítulo, ele também traz essas 3 marcas da existência, que eu acho que está mais completo, e no final do capítulo a gente lê de novo esse mesmo, já no final já das práticas, né? Aí vai ser legal, porque a gente vai ver de novo esse tema das 3 marcas da existência. Então, deixa eu compartilhar aqui o trechinho do Felicidade Genuína. Vou pegar ele aqui de novo. Oi, cadê a Felicidade Genuína? Aqui. Achei. Deixa eu logo lá para o texto. Pronto. Ok. Então, vamos lá. Então, um tema bem importante que a gente vai ter que é nessa fase, que o Lama está trazendo para nós aqui, mais ou menos, a perspectiva do caminho do ouvinte, né, do Shravakayana. Então, a etapa de sabedoria do Shravakayana é descortinar, realizar, compreender as 3 marcas da existência.
São 3 características que definem como é que a realidade é, nesse nível mais, digamos assim, grosseiro. É a impermanência, a insatisfatoriedade e a ausência de eu. Então, essas são as 3 marcas da existência. Então, aqui a gente vai ler rapidinho os comentários do Lama sobre... Então, tudo que a gente fizer nas 4 aplicações de atenção plena, a gente vai estar olhando essas 3 marcas, tentando encontrar na nossa experiência que tudo é impermanente, que tudo que a gente experiencia não tem solidez, não é algo, é um estado de fluxo, então é impermanente, que tudo é insatisfatório, se a gente busca satisfação nas coisas, a gente vai ver que a gente vai encontrar dukkha, insatisfatoriedade, nada é algo que vai nos dar chão, o nosso chão é na nossa própria consciência, na felicidade genuína está em a gente encontrar a nossa verdadeira natureza, não em nada externo a ela, então tudo mais é insatisfatório nesse sentido, e tudo não tem um eu intrínseco, uma existência intrínseca, nada tem uma existência intrínseca. Então, essas 3 características a gente vai estar olhando quando a gente estiver aplicando a atenção plena ao corpo, a atenção plena aos sentimentos, a atenção plena à mente e a atenção plena aos fenômenos. Então, vai lá, vamos ver aqui o que ele traz, sobre as 3 marcas da existência. Um ponto super profundo, todo budista tem que... É aquele livrinho não, vamos lá, voltar. Então, um tema central da visão de mundo budista, como um todo, e que se relaciona diretamente com as 4 aplicações da atenção plena, são as 3 marcas da existência, cuja primeira delas é a impermanência. Depois eu vou querer saber se você se lembra, hein? Depois das 3, decorem aí, tem que saber quais são as 3, hein? Pelo menos decore os 3 nomes, depois a gente vai buscar o sentido e ver isso de fato na nossa experiência. Então, primeiro é a impermanência, as 3 marcas da existência. Tudo que existe está marcado por isso, por impermanência, por insatisfatoriedade e por não eu. Enquanto escaneia o corpo e a seguir investiga a natureza dos sentimentos, dos outros estados mentais e de todos os fenômenos, que são os 4 campos que a gente vai olhar, né, nas 4 aplicações da atenção plena, verifique se algo nesses vários domínios da experiência é estável e inalterável no decorrer do tempo, incluindo você mesmo, que experiencia essas coisas. Existe alguma coisa que se apresenta aos campos de percepção que seja causalmente real e também estática e imutável no decorrer do tempo? De acordo com as investigações budistas, a resposta é não. Todos os fenômenos condicionados, o nosso corpo, tudo que surge de causas e condições, nosso corpo, a nossa mente, nós mesmos, o meio ambiente, as outras pessoas, estão em um estado de constante mudança. Nada que exista inerentemente, independentemente, imutavelmente, nada. Aí a gente vai buscar. Se a gente achar, a gente avisa para o Lama Wallace. Certo? Todas essas coisas são sujeitas à impermanência grosseira, que é o que o fim, né? Nosso corpo morre, as coisas, né, apodrecem, essa é a impermanência grosseira. E é porque também tem impermanências mais sutis que a gente vai olhar, quando a gente aprofundando, a gente vai ver impermanências sutis. Então, todas essas coisas que ele citou aí, né, ele citou coisas grosseiras, né? Nosso corpo, nossa mente, nós mesmos, o meio ambiente, as pessoas, tudo estão sujeitos à impermanência grosseira e mais cedo ou mais tarde desaparecerão. Tudo que nasce, ao final, morre. Tudo o que é acumulado, ao final, se dispersa. Tudo o que é elevado, ao final, desce. Além disso, tudo o que é produzido por causas existe em um constante estado de fluxo, surgindo e desaparecendo a cada momento.
Legal a gente começar a olhar a nossa experiência assim. O cabelo não fica grisalho de repente, no dia do aniversário. Momento a momento, cada célula do cabelo está envelhecendo e perdendo a cor. Todavia, em meio a essa realidade de constante mudança, até aquilo que parece mais sólido está em mudança, né? Os prédios, né? Legal a gente ver, visitar lugares de ruínas, assim, porque a gente vê aquilo que já foi, por um longo tempo, algo majestoso, ruiu, veio abaixo, né? Então, todavia, em meio a essa realidade de constante mudança, nós, conceitualmente, sobrepomos um falso senso de durabilidade, de estabilidade e de permanência em nosso corpo, em nossa mente, nas outras pessoas e no ambiente em geral. Distinga entre o que está sendo sobreposto, ou seja, fique claro para você, olhe de forma clara entre aquilo que está sendo sobreposto e o que está sendo apresentado aos campos de percepção. Como, por exemplo, essa práticazinha que a gente fez hoje nos leva a começar a olhar e assim, ver o que aparece na nossa percepção e o que a gente sobrepõe àquilo que está aparecendo. Esses são os conceitos, né? Então, ele distinga entre o que está sendo sobreposto e o que está sendo apresentado aos campos de percepção. Isso começará a iluminar a natureza real de sua própria presença neste mundo e de tudo ao seu redor. Então, um convite para a gente olhar essa primeira marca da existência, a impermanência. Então, ver como a gente atribui um senso de permanência, de estabilidade, de durabilidade às coisas, a nós mesmos, ao ambiente, ao mundo. Né? Aí a gente vai ser convidado a olhar essa faceta da existência. Toda a existência, tudo que surge é impermanente, que está tudo sujeito a causas e condições. Se a gente encontrar algo que surge, que sem estar sujeito a causas e condições, a gente avisa, por favor, ao lama. A segunda marca da existência é que tudo o que está sujeito tudo o que está sujeito a aflições mentais, incluindo desejo ardente, hostilidade, delusão, está estreitamente ligado à insatisfação, à dor e ao sofrimento. Ou seja, ele está dizendo aqui que tudo aquilo que está sujeito à ignorância, porque as aflições mentais surgem da ignorância. Tudo que está sujeito à ignorância, que a partir daí surgem que dá nascimento às aflições mentais, está sujeito à insatisfação, à dor e ao sofrimento. Então, como nós estamos nessa roda do samsara, samsara é sofrimento desse sentido, porque samsara é a mente operando em ignorância. E aí, operando em ignorância, surgem as aflições mentais, surgindo as aflições mentais, surge autocentramento, da ignorância surge autocentramento, surgem as aflições mentais, principalmente apegos, aversões, né, indiferenças, e aí, esperanças e medos, e aí surge todo o rol de aflições mentais, de reações emocionais à nossa experiência. Gosto, não gosto, e, né, enfim. Aí o drama do samsara se dá. Então, tudo que está sujeito à ignorância, sujeito às aflições mentais, é insatisfação, dor e sofrimento. A palavrinha sânscrita é dukkha. A palavrinha sânscrita para impermanência, que é o primeiro, é anitya. Anitya, nós temos a existência é anitya, dukkha e anatman, que é o terceiro, certo? Então, aqui nós estamos vendo dukkha, que é sofrimento, insatisfação, dor. Sob a influência de tais aflições mentais, podemos identificar muitas coisas, eventos e pessoas como sendo as verdadeiras causas da felicidade ou também as causas do nosso sofrimento. Quando a gente está operando com aflição mental, nós estamos operando com ignorância, nós temos autocentramento, logo tem dualidade, tem separação. E aí a gente
vai buscar fora aquilo que a gente acha que é a nossa fonte de felicidade e vai se afastar daquilo que a gente acha que é a fonte de sofrimento. Então, sob a influência de tais aflições, podemos identificar muitas coisas, eventos, pessoas, como sendo as verdadeiras causas da felicidade. O carro, o dinheiro na conta, né, fama, poder, tudo como a nossa causa de... Nós, a gente vê na televisão, liga a televisão, que é o que a gente vê, gente achando que isso é a causa da felicidade, matando por conta disso, roubando por conta disso. Incrível, né? Incrível. A gente tem que ter muita compaixão, porque eles, nossa, é muita confusão, muita confusão. Então, muitas vezes, aí ele vai dizer, porém, se inspecionarmos cuidadosamente essas coisas que a gente identifica, eventos, pessoas, como sendo as verdadeiras causas da felicidade, se inspecionarmos cuidadosamente, veremos que eles apenas contribuem para o nosso bem-estar, não sendo a sua fonte. Porque senão, quanto mais a gente tivesse, mais feliz a gente seria. E não é bem o caso. Já tem pesquisas mostrando que a felicidade não é diretamente proporcional à quantidade de riqueza que a pessoa tem, de aquisição que a pessoa tem. Então, muitas vezes, eles também contribuem para a nossa miséria, né? A gente acha que é o outro que faz a gente infeliz, são as condições externas que fazem a gente, que causam o nosso sofrimento. Shantideva, aquele sábio, né, que escreveu o Caminho do Bodhisattva, resume a situação, né, da condição humana assim: aqueles que desejam escapar do sofrimento apressam-se diretamente em direção ao sofrimento. Com o próprio desejo de felicidade, a partir da delusão, eles destroem a sua própria felicidade como se fosse um inimigo. Então, nós queremos a felicidade e queremos nos afastar do sofrimento, mas a gente não sabe. A gente vai, em vez de a gente ir na direção correta da causa da nossa felicidade, que é olhar para dentro, para encontrar a nossa verdadeira natureza e, a partir daí, irradiar suas qualidades, não, a gente vai em direção contrária, vai para fora, né? E a gente só vai encontrar, né? A gente não vai encontrar a felicidade. Então, a gente destrói a felicidade como se fosse um inimigo, porque nós estamos operando por delusão, por ignorância da nossa verdadeira natureza. Não precisamos ser persuadidos a desejar a felicidade ou a ficar livres do sofrimento e da dor. Isso é uma condição natural, é o que a gente quer. Ninguém precisa nos convencer disso, é o que a gente quer, é natural, faz parte de nós. Na verdade, é a nossa natureza querendo, é a Erikpa querendo, é a Erikpa pressionando a mente grosseira lá em cima, porque a nossa base a nossa natureza é felicidade, de fato. Né? Mas, então, por isso que a gente busca, né? Se não tivermos desistido dessa busca pela felicidade, então lembra que fazendo uma parênteses aqui, quando eu vi isso do Mingyur Rinpoche, eu achei maravilhoso. Ele disse, por que a gente busca a felicidade e busca ser afastado do sofrimento? Porque é o amor e a compaixão da nossa natureza se manifestando. O amor é buscar a felicidade e a compaixão é se livrar do sofrimento. Então, nós buscamos isso. Porque amor e compaixão são qualidades da nossa verdadeira natureza. De Rikpa. Compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, energia constante, concentração e sabedoria. Então, ele vai dizer, então é natural que a gente não queira, né, deseje a felicidade e queremos ficar livres do sofrimento. Se não tivermos desistido dessa busca pela felicidade, faz todo sentido a gente se interessar de forma penetrante pelas verdadeiras fontes de felicidade e pelas verdadeiras fontes de dor e sofrimento. Então, ele vai dizer que é natural quando a gente realmente para e pensa, peraí, eu estou querendo a felicidade, eu quero me afastar do sofrimento, eu estou conseguindo fazer isso? Como é que eu faço isso? Quando a gente para e realmente é legítimo a gente se interessar. Não foi à toa que o Lama chamou de felicidade genuína para o livro que ele traz todo um caminho de práticas, né? Para a gente encontrar a fonte de novo, né? Reconhecer a nossa verdadeira natureza, né? Então, é natural a gente se interessar, né? Para encontrar as verdadeiras fontes de felicidade e sofrimento. Por isso que quando a gente começa a ouvir sobre ele, que isso nosso coração ressoa. Nosso coração ressoa. Né? O caminho faz sentido para nós. Ressoa mesmo. Porque é a nossa natureza querendo, se encontrando. Quando a gente vê um mestre realizado, um mestre que, nossa, a gente sente, aí vibra. É como se ele fosse o espelho, é uma comunicação sutil que se dá. Né?
comunicação sutil que se dá. Da natureza de Rigpa, do mestre, para o nosso Rigpa que está obscurecido, né? Então, é muito fácil de confundir as suas causas com outros fatores que são apenas circunstanciais para a qualidade de vida que buscamos. Ansiamos pela felicidade e libertação do sofrimento, mas muitas vezes nos fixamos em outras coisas. Se ao menos eu pudesse ter aquele homem ou aquela mulher, aquele trabalho, aquela mansão, aquelas férias, aquela BMW, né? Aquele emprego, aquele cargo, né? Porque hoje, né? Aquele cargo, eu alcançaria a felicidade, a satisfação e a realização que eu desejo. Então, a gente anseia, mas a gente não encontra as causas verdadeiras, nos fixamos em outras coisas, que não são as causas. Mas você pode obter aquela coisa e descobrir que ela não traz a felicidade que você esperava. Em vez disso, você apenas seguiu aquilo, né? Conseguiu aquela coisa, né? Então, como é triste gastar meses ou anos lutando por algo que, ao final, só traz decepção. Isso porque, se há uma coisa que você não pode comprar, é o tempo. Então, a gente só vai perder tempo, né, nesse caso. A gente fica gastando o nosso tempo, a nossa energia, investindo nessas causas de felicidade, né, nisso que a gente acha que é a nossa causa de felicidade, de proteção contra o sofrimento, e não encontra a nossa verdadeira natureza, a gente está perdendo tempo, porque a gente não vai encontrar. Né? Não é por aí. Não é que a gente vai se desvincular da vida. Não, a gente vai encontrar o caminho do Buda para a gente estar lúcido em meio ao mundo. Em meio ao mundo. O que a gente não vai estar mais agora é ignorante da nossa verdadeira natureza, não vai estar mais deludido. Esse é o ponto. Né? Então, vai estar olhando a realidade como ela é, a si mesmo e ao nosso entorno. Né? E os outros. Aí é por isso que a gente vai poder ser útil, de fato. Né? A nós mesmos, primeiro, e aos outros. Então, antes de investir tudo na tentativa de adquirir algo, investigue quais são as chances disso lhe trazer a verdadeira felicidade. E quando estiver procurando a causa de alguma infelicidade ou sofrimento, né, assegure-se de não estar apontando para algo que foi meramente um catalisador e não a fonte do seu sofrimento. Porque a fonte da nossa confusão, da busca pela felicidade fora, é o nosso apego, nossas aflições mentais. E a causa, né, do nosso sofrimento também são as nossas aflições mentais, não são os outros. Os outros são catalisadores. São circunstâncias que vão catalisar as nossas aflições mentais. Mas o problema é as nossas aflições mentais. Esse é o ponto. Ele está querendo dizer aqui, né? Considere um agricultor que ano após ano tem uma colheita pobre. Ele pensa, mais fertilizante ou menos fertilizante? Mais água ou menos água? Contudo, se a qualidade de sua semente é pobre, não importa o quanto de fertilizantes ou de água ele use. Quais são as verdadeiras fontes de felicidade e quais são as verdadeiras fontes de sofrimento? Isso que a gente precisa saber. Então, a qualidade da nossa fonte é que é o ponto. Né? Como assim, a qualidade da semente é o ponto para ele ter uma boa colheita. Então, a qualidade da nossa busca, da nossa verdadeira fonte de felicidade, né? E é a que a gente precisa. Então, esse segundo tema indica, o tema de dukkha, né, da insatisfatoriedade, indica que muitas das coisas que esperamos revelam-se fontes genuínas de felicidade, satisfação e bem-estar. Por fim, não se revelam dessa forma. Desculpa, acho que eu li errado aqui. Então, esse segundo tema indica que muitas das coisas que esperamos revelarem-se fontes genuínas de felicidade, satisfação e bem-estar, ao final, não se revelam dessa forma. Elas podem vir a ser mais uma fonte de insatisfação, ou, na melhor das hipóteses, um objeto desejado que pode ou não contribuir para a felicidade. Então, essa é a segunda marca da existência, né? A insatisfatoriedade. Então, o ponto é quanto a gente tiver a nossa busca por felicidade e por se afastar do sofrimento tiver baseado nas aflições mentais, a gente não vai encontrar. A gente vai encontrar dukkha, insatisfatoriedade. E aí a terceira marca da existência é a ausência de eu, de identidade intrínseca. Isso em relação a nós mesmos, em relação aos outros e a tudo mais. Então, dentro do mundo da nossa, que é o nome em sânscrito, seria anatman.
A verdadeira natureza da realidade uma das 3 marcas é anatma, é a ausência de eu. Dentro do mundo da nossa experiência, conforme observamos o corpo, nosso corpo, os nossos sentimentos, os estados mentais e os objetos mentais, ou seja, tudo que surge na mente, né, seja aparências objetivas ou subjetivas, dentro desse nosso mundo, da nossa experiência, né, nosso corpo, que a gente vai olhar, né, a prática vai ser para isso, nós vamos olhar esses 3 âmbitos. Há alguma coisa que se apresente para nós como um eu autônomo, unitário e imutável? Um eu real? É a pergunta que a gente vai fazer. Existe uma entidade duradoura? Ou seja, aquela mesma pessoa que era ontem, ou há 4 anos, ou há anos, há décadas atrás? Existe qualquer coisa que surja por sua própria natureza, como sendo verdadeiramente seu, pertencente à sua identidade pessoal? Ou você simplesmente sobrepôs conceitualmente um senso de eu e meu em vários eventos em seu mundo? Você alguma vez observou um eu real? Onde ele está? O que é ele? Então, é isso que a gente vai descortinar com essas práticas de insight, como um todo, né? Mas aqui nas 4 aplicações da atenção plena, exatamente é isso que a gente vai olhar, né? A gente vai olhar diretamente para ver o que a gente vê. Vai tentar despir a nossa experiência de conceitos, de julgamentos, de atribuições, e ver o que ela é. Aí a gente vai examinar o que é isso. Tem alguma realidade, aí tem sempre buscar um senso de eu e meu em tudo, porque é a nossa experiência. Nós nos sentimos um eu no mundo, que se relaciona com coisas, com pessoas, com o universo, com a sociedade. Quem é esse eu? Que mundo é esse desse eu? Então, foi isso que o Buda olhou e viu, claramente, assim. Então, tá, queridos. Esse é o pontapé inicial desse capítulo. O capítulo é difícil, assim. Mas interessante. Assim, aqui ele vai dar uma visão geral, né, das práticas. Se a gente quiser mais detalhes, tem no Felicidade Genuína, que ele tem capítulos mais detalhados, assim, sobre essas 4 aplicações da atenção plena. E se quiser mais detalhe ainda, tem essa tradução aqui. Não foi a Eugênia que fez, mas quem quiser tem um livro em inglês, né, Mindfulness, ou Olhando de Perto, que é só sobre as 4 aplicações da atenção plena. Que é como se fosse, assim, práticas da perfeição da sabedoria, só que aplicadas diretamente à realidade, a olhar a realidade diretamente. Não uma prática que você estuda conceitualmente, mas que você aplica à experiência. Certo? Mas também o estudo, por exemplo, de Nagarjuna, dos sutras do Paramita, são importantes, mas aí é uma prática analítica, para nos levar à prática direta de realizar a natureza da vacuidade, a natureza do eu, a natureza da mente, a natureza dos fenômenos. Certo? Então, o Lama, como ele tem essa conexão com essas práticas das 4 aplicações da atenção plena, né, ele praticou então ele já traz para a gente na perspectiva já da prática, assim, né? E não teórica, Nagarjuna, Prajnaparamita, Sutra disso, Sutra daquilo, para a gente estudar de forma teórica, assim, né? Mas ele já traz direto à prática, direto. Então, tá, queridos. Algum comentário antes da gente fazer as preces de hoje? Porque foi pesado. Aí a gente vai começar na próxima terça, uma coisa bem gostosa, vai ser Body Scan. Vamos aplicar nossa atenção ao corpo, assim. Vamos experimentar o corpo como corpo. Algum comentário? Foi difícil? Como é que está a cabeça? Está zonza? Tá... Faz tempo que eu procuro esse eu, viu? Ótimo, continue procurando. Faz tempo. Que bom que não você achei. achou. Muito não bem, achei parabéns. ainda. Parabéns, parabéns. Se achar, tu avisa o Lama. Então tá bom, vamos fazer a dedicação. Já está na nossa hora aqui. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas.
que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu me liberar e liberar os seres. Preste longa vida à sua santidade Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que os seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Vamos fazer uma vez em tibetano? Karira we kowe jinkan sum pandan dewa malu joene chirezi wan tenzin gyatso e zape kajeba du tenju. Preste longa vida ao Lama Alan Wallace. Tempatu ando je chanchem da gel kun sanzin pema karani. Tenzin ke buja pe tempa dan ze trinida chinyu tse waze. Takudru la jampa pe chachen. Pa que Zandra menantendu tsikyam alawala shizedrapa Ike buchem pozapetendu chi Zanlinti daki panucho Sugel teniu tambutse zepam Lopon kiki kutse zetrim Gedro kunta perlando triparze. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos, todos os nossos mestres, e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Prece para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande Odin se estenda como espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais, que são sua atividade iluminada, brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra, e os ensinamentos durem e floresçam. Peço para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça, que a grande tradição do Abhari Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trison Deutsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Gewadi, Nyududa, Orgen Lama, Drukyune, Drowatikya Malupa, Dei Salago Parsho. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Udiana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. E aí, quais são as 3 marcas da existência? Tudo decorado. Impermanência, Satisfatoriedade, não existência do eu satisfatoriedade. e insatisfatoriedade. E a ausência de eu. Muito bem. Anitya, Dukkha e Anatman. E Anatman. Isso. Anitya, impermanência. Dukkha, insatisfatoriedade. E Anatman, ausência de eu. Atman é eu. Anatman, ausência de eu. Anatman.
Tá bom, queridos. Boa noite para vocês, boa Boa noite para semana, todos. boa Boa prática. semana. Obrigado.